Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula da E, nós vamos iniciar a lição 3, ok? Então, vocês peguem aí o livrinho de vocês, beleza? E abram lá na página 111, ok? Então, agora vocês vão ouvir a história e daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho sobre ela, ok? Vamos lá? Terceira lição. Um livro salvou o grilo de Galá. O macaco Totó estava brincando na copa das árvores. Subia e descia, descia e subia. O grilo de Galá estava sentado na grama, fazendo o que mais gostava, ler livros. Vendo o de Galá atento à sua leitura, Totó deixou de se balançar nas árvores, sentou-se ao seu lado e disse: Para que ler tantos livros de Galá? Você precisa fazer exercícios físicos para fortalecer os músculos. Isso é ser forte. Totó mostrou seus músculos e não percebeu que o professor Corujão estava se aproximando e ouvindo o que ele dizia. Aproveitando o que seu aluno dizia, o professor Corujão incentivou-os a pensar. Meu jovem, exercícios fortalecem os músculos, o que é bom. Mas ler livros fortalece a mente, o que é melhor ainda. Os dois exercícios são importantes. Que tal você começar a ler mais livros, Totó? Que bom vê-lo, professor. Estava ansioso pela nossa aula, mas sinto muito, não nasci com gosto pela leitura. Totó, não se nasce com o prazer de ler livros. Esse prazer é desenvolvido pouco a pouco. Ao lermos sempre, criamos um hábito. Hábito? O que é isso? Hábito é algo que você faz sempre e muitas vezes com prazer. É como praticar um novo esporte. No começo é difícil, mas quanto mais você pratica, mais aprende. E quanto mais aprende, mais tem prazer de praticar. Assim cria-se um hábito. Saiba que quanto mais você ler, mais terá o prazer da leitura. Se você ler livros, pouco a pouco vai descobrir que pode viajar sem sair do lugar. Como? Com a sua imaginação. Puxa, eu não sabia disso. Quero viver essa aventura. Me empresta um livro, professor? Claro, Totó. Em seguida, de Galá fez uma revelação maravilhosa. Professor, o senhor sabia que um livro salvou a minha vida? Como assim? Um livro o salvou? Sim. Sem ele, eu estaria no papo de um sapo. Os grilos nunca sabem o tamanho da língua dos sapos. Quando descobrem, já era. Viram sua comida. Mas um livro me fez desvendar esse mistério. De Galá, então, contou que certa vez estava na margem de uma lagoa da Floresta Viva. De repente, viu um sapo rodeado de sapinhas, contando vantagem de que era o maior especialista em comer insetos. E algo horrível aconteceu. O sapo olhou para ele e começou a persegui-lo. Pulei, pulei, pulei. Estava a uns 10 metros da lagoa e pensei comigo: desce, eu escapei. Mas quando olhei para trás, ele estava me cercando. Então comecei a chorar. Ele ficou zombando de mim com as sapinhas. Aí me lembrei do livro que havia lido sobre o tamanho dos pulos dos sapos e do comprimento das suas línguas. E aí, diga lá, o que você fez? Conte, conte. Calma, Totó. Parei e pensei: vou dar uma grande lição nesse sapo. Calculei a distância para ficar longe do ataque da sua língua. O sapo soltou a língua, mas não me capturou. Ficou todo envergonhado. Que sufoco, diga lá, parabéns.
Parabéns para o conhecimento que eu adquiri com os livros! Isso sim! É, meus alunos, o conhecimento é muito importante. O que é conhecimento, professor? Conhecimento é o alimento da inteligência. Adquirimos conhecimento ao aprendermos coisas importantes com nossos pais ou quem cuida de nós, com nossos amigos e com os livros. O conhecimento é o conteúdo dos livros. Quanto mais você lê, Totó, mais conhecimento terá. Não sabia que nossa inteligência precisava de alimentos para se desenvolver. Em seguida, Digalá falou que o nome do sapo era Babá e contou o que aconteceu com ele. O Babá, após errar os botes, chorou tanto que me lembrei de uma aula da Escola da Inteligência. Só merece ser valorizado quem aprende a valorizar os outros. Disse a ele que só não me engoliu porque eu usei os conhecimentos que adquiri num livro, mas ele não parava de chorar. Então eu disse a ele: calma, eu aprendi a amar os livros e posso te ensinar a ser um apaixonado por eles também. Detesto o apetite dos sapos por grilos, mas se você quiser, posso ser seu amigo. Que tal você participar conosco da Escola da Inteligência da Floresta Viva? E ele topou? De repente, Babá apareceu por entre umas folhagens e disse: Eu não só topei ser amigo desse grilo inteligente, como também aprendi como é bom fazer novos amigos e aprender com eles. Digalá me ensinou a gostar de ler livros e assim alimentar minha inteligência. Babá, empolgado em aprender mais e a fazer novos amigos, disse: Professor Corujão, eu quero participar da Escola da Inteligência da Floresta Viva. Quero aprender a usar a minha inteligência. Claro que o professor Corujão ficou felicíssimo em receber um novo aluno. Digalá ficou feliz em ver o amigo e montou em suas costas. Enquanto conversavam animados, eles fizeram uma música para mostrar o que haviam aprendido naquela aula. Ler é muito bom, ler é viajar, sem sair do lugar. O mundo da imaginação, a leitura pode nos levar. Com a leitura muito mais eu vou saber, muito mais conhecimentos eu vou ter. Posso mudar a mim mesmo, quanto mais aprender. Posso mudar o mundo, quanto mais o conhecer. Minha inteligência irá crescer. Através da leitura tudo isso pode acontecer. Vou ler bastante até muito eu entender. Vou ler bastante até muito eu aprender. Ei, meu amigo, quero ver esse hábito você desenvolver. Ei, pois um livro maravilhoso agora eu vou ler. Ei. Voltamos agora para refletir um pouquinho sobre a história que vocês acabaram de ouvir, certo? Nós vamos lá, né? Pensando sobre a história Um Livro Salvou o Digalá. E aí o professor Corujão traz para nós essa reflexãozinha aí, nessas perguntas. Você gosta de ler? Você sente prazer em ler? E aí, pessoal? Vocês estão lendo bastante? Vocês gostam de ler? Aí o Totó diz, né? Eu não havia pensado sobre fortalecer a minha mente com a leitura. Você já pensou nisso, né? Todas as vezes que nós lemos, né, nós vamos alimentando a nossa inteligência, nós vamos adquirindo conhecimentos. Por isso que ler é tão importante, né? Eu tanto vou adquirindo conhecimentos, quanto eu vou alimentando a minha criatividade, eu vou melhorar na leitura, eu vou melhorar na escrita, certo? Aí o professor Corujão continua. O Totó sabia valorizar a leitura, gente? Ele sabia entender o valor que o Digalá dava para a leitura? E aí, de acordo com a história que a gente ouviu, ele sabia fazer isso? O que é que vocês me dizem? Continuando, na próxima página.
não nascemos com o prazer de ler livros, da mesma forma que não nascemos sabendo ler. Precisamos aprender a ler e a criar o hábito da leitura, certo? Então, criar o hábito é algo que eu faço sempre. Então, como o próprio Diga Lá vem dizendo aí pra gente, a gente não nasce sabendo ler, né? A gente primeiro aprende as letras, as vogais, depois consoantes, depois sílabas, aí lê as palavrinhas, frases, textos. Da mesma forma, é para se criar o hábito da leitura, porque tem muita gente que não gosta de ler, porque não tem o hábito, né? Não sabe valorizar a importância da leitura. Então, todas as vezes que eu leio, certo? Eu vou criando um hábito, certo? Eu vou adquirindo conhecimento, eu vou pegando gosto pela leitura. E aí o Totó diz o seguinte: como o professor Corujão nos explicou, hábito é algo que fazemos sempre e muitas vezes com prazer. Temos que desenvolver o hábito pela leitura. Então, eu, você e todos nós temos que aprender a desenvolver o hábito da leitura, porque isso faz bem para nós. Ei, por que foi que um livro salvou a minha vida? Lembre-se sempre que o livro nos traz conhecimentos. E conhecimentos nutrem a nossa inteligência, né? Então, já pensou, se o Diga Lá não tivesse lido aquele livro, né? Ele poderia ter morrido, poderia ter sido engolido pelo sapo babá. Mas ele não, ele tinha adquirido conhecimento lendo um livro. Então, foi muito importante para ele naquele momento. Então, os livros, né? Eles também são muito importantes para nós, porque eles nutrem a nossa inteligência, certo? Aprender a pensar sobre isso é importante, gente. Por quê? Porque eu preciso pensar sempre sobre o hábito da leitura, né? O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem sobre isso, tá? Manda uma mensagem para mim depois, quando o videozinho acabar, sobre a opinião de vocês em relação a essas perguntas que eles estão fazendo. Vou esperar, viu? E aí vem a atividadezinha, certo? Que essa atividade seria para que nós realizássemos em grupos na sala da EI, tá? Mas devido às nossas condições, infelizmente, nós não vamos poder fazer ela da forma como deveria. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder elas, tá? Individualmente. Vocês vão ler aí as perguntinhas, certo? E vão responder. Então, vamos lá. O grupo 1, no caso que seria, mas aí você vai responder só. Diz assim, ó: meu jovem, exercícios fortalecem os músculos, o que é bom. Mas ler livros fortalece a mente, né? O que é melhor ainda. Os dois exercícios são importantes. Que tal você começar a ler mais livros, Totó? Aí agora você vai responder, tá? Por que os livros fortalecem a mente? Por que você acha que os livros fortalecem a nossa mente? E por que é importante ler livros, gente? E aí? Na página seguinte teria o grupo 2, tá? Que aí vocês já sabem que vão responder sozinhos, certo? Diz assim: hábito é algo que você faz sempre e muitas vezes com prazer. É como praticar um esporte novo. No começo é difícil, mas quanto mais você pratica, mais aprende. E quanto mais aprende, mais tem prazer de praticar. Assim, cria-se o hábito. Saiba que quanto mais você lê, mais terá o prazer da leitura. Se você ler livros, pouco a pouco vai descobrir que pode viajar sem sair do lugar, porque o livro ele vai alimentar a nossa imaginação, a nossa criatividade, né? Vai nos trazer conhecimento. Então, isso é importante, tá, gente? E como o professor Corujão disse aí, o hábito é o que a gente cria. No começo pode achar chato, pode dar aquela preguiça, mas aí o importante é não desistir. Porque daqui a pouco, né, quando você continuar insistindo nisso, você vai estar fazendo, vai estar lendo, né, de uma forma prazerosa. Você vai gostar de ler, certo? E aí vem as perguntinhas. Como podemos viajar com a leitura de um livro? Usando o quê, gente? Ter o hábito da leitura é importante? Por quê? Então, vocês vão refletir sobre isso, certo? E vão escrever aí. E na outra página, seria o grupo 3, né? Diz o seguinte: o que é conhecimento, professor? Conhecimento é o alimento da inteligência. Adquirimos conhecimento ao aprendermos coisas importantes com nossos pais ou com quem cuida de nós, com nossos amigos e com os livros. O conhecimento é o conteúdo dos livros. Quanto mais você lê, Totó, mais conhecimento terá. Não sabia que nossa inteligência precisava de alimentos para se desenvolver. E aí vem a pergunta: como podemos alimentar a nossa mente?
E aí vem o seguinte: o que você já aprendeu por meio dos livros? E aí, o que é que os livros já ensinaram para você? Reflete aí um pouquinho, certo? Então, gente, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida em relação a alguma questãozinha dessa ou alguma coisa do assunto, entre em contato comigo, beleza? Deixa sua curtida aí no vídeo. Beijo para vocês. Até mais, meus amores. Tchau!